Salve, salve, sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Esporte para você. Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo na paz? Vem com a gente que o SBT Esporte está na área. Muitos assuntos para você de casa. A gente vai falar sobre a preparação do Palmeiras para o Mundial de Clubes. Vai ter jogo hoje contra o Botafogo pelo Brasileirão. Também falar do clima no São Paulo, a demissão do Fernando Diniz, que a gente até comentou um pouquinho antes aqui ontem no programa, a saída do Raí. Tem o Mirassol se preparando para a grande final da Série D e, claro, muito mais programa, muito mais informação para você, muito conteúdo esportivo aqui. Você manda o seu WhatsApp para a gente no nosso SBT Zap 18 991437891, senhoras e senhores. Olha que homem. Boa tarde. Bela camiseta vermelha, Caio Esteves. Estamos aí de vermelho. Boa tarde, Mário. Boa tarde para todo mundo de casa. Tudo certinho, graças a Deus. O assunto do dia, eu acho que não tem como ser outro, senão a demissão do Diniz, né? Que ocorreu ontem à tarde. A gente até comentou aqui que poderia acontecer, que provavelmente aconteceria e realmente se concretizou. Mas acho que discutir a demissão é válido, mas acho que o próximo passo agora é pensar em como resolver o problema, né? Eu estou curioso para ver o que o São Paulo vai fazer para trazer o substituto, em quem vai apostar. Eu tenho algumas perguntas. Já existem os nomes. Tenho perguntas capciosas para o senhor hoje. Vamos falar sobre aqui. Isso. Vamos falar aqui sem correr de nada. O senhor está preparado? Claro, então sempre. Vamos para cima. É isso. Já que ele abriu o programa falando que o grande assunto do dia é o São Paulo Futebol Clube, realmente é o São Paulo. O presidente do Tricolor anunciou a demissão do Fernando Diniz e justificou a decisão. Parece que a diretoria não enxergava mais uma possibilidade de reação do elenco no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o presidente do São Paulo? Estamos comunicando oficialmente, agora, nesse momento, o desligamento do Fernando Diniz. A ele, os nossos agradecimentos. Nós estamos no 31º dia da nossa gestão e temos que agradecer, desde a transição até os dias de hoje, até o dia de hoje, pela relação muito profissional, profícua, de trabalho e de reconhecimento por ter prestado um serviço importante para o São Paulo Futebol Clube. Foi uma decisão voltada mais para a visão do resultado e da perspectiva da falta de uma reação nesse momento para o prosseguimento do campeonato. O que pesa, e em que pese realmente eu tinha dito que nós continuaríamos, essa era a nossa intenção, mas nós assumimos num momento atípico onde o calendário do futebol brasileiro, em razão da pandemia, invadiu janeiro e fevereiro, ou seja, ficamos sem nenhuma condição de pré-temporada. E nós temos que planejar o São Paulo para o futuro calendário dos campeonatos que virão ainda em 2021. Portanto, a decisão foi voltada nessa questão de resultado, sem entrar na questão técnica do trabalho, mas na questão do resultado, dos 18 pontos disputados, nós conseguimos 2, e aí não há uma visão de culpa de A, B ou C, é um conjunto de fatores. Então tá aí. O Raí também preferiu se desligar do clube e entregou um pedido de demissão para o Júlio Casares. Vamos lá. O Caio, primeiro a demissão do Diniz, acho que foi até, demorou demais até para ele cair. A gente vê os youtubers, torcedores do São Paulo fazendo vídeos essa semana toda, uns comemoraram ontem, no domingo já estavam saturados, já estavam até um pouco acima, né, do ânimo e tal, mas assim, aquela discussão dele com o Tietê no jogo do Bragantino parece que foi o gatilho, né, para que a derrocada chegasse a ontem, né? A impressão que dá é essa, né, Mário? Depois daquele jogo lá, São Paulo já não estava tão bem e aí foi para aquele jogo e aconteceu aquele problema todo, sem falar no resultado, né, na goleada, enfim. O São Paulo foi meio que se desmanchando a partir daquele momento, né? Eu acho o seguinte, Mário, a gente vai saber se a decisão de demitir o Fernando Diniz foi certa nesse momento da temporada, nesse momento principalmente do Campeonato Brasileiro, nos próximos jogos, se o São Paulo reagir de alguma forma ou não. Mas olhando para o calendário, olhando para o que o São Paulo buscava, chegar numa fase final dos últimos jogos de Campeonato Brasileiro sem treinador, pode ser um tiro no pé.
Pode ser um tiro no pé. Ao mesmo tempo, pode ser que chegue lá o interino, alguém da comissão técnica e reaja. Como fez, por exemplo, o Andrei Lopes no Palmeiras, né? Depois da saída do Luxemburgo, que o time melhorou com o Andrei e o Andrei entregou pro Abel Ferreira um Palmeiras melhor do que havia, do que ele estava com o Luxemburgo. Então a gente vai saber nas próximas rodadas como os jogadores vão se comportar, como o São Paulo vai se comportar de uma maneira geral. Mas não dá para dizer que o Fernando Diniz não teve tempo para se recuperar. Isso é fato. A diretoria foi paciente, aguentou pressão de torcida, deu tempo para ele recuperar o time, e a cada jogo você via que não ia. Teve uma semana para trabalhar contra o Atlético Goianiense e perdeu para os mesmos erros que ele perdeu na semana anterior, né? Exatamente. Você via que o projeto não estava andando. Teve ali uma ascensão muito boa e aí caiu bruscamente agora em 2021 e você via que não havia reação, os jogadores não reagiam. A defesa muito frágil, o jogo contra o Atlético Goianiense, cara, no domingo foi vergonhoso, assim, o jeito que a defesa jogou e como era fácil chegar. Então, assim, a gente vai saber nos próximos capítulos, mas o Fernando Diniz, ele teve o tempo para se recuperar e ele não conseguiu. Então, eu não acho que a demissão foi injusta. O Visoli assume agora até a reta final. Isso. Né? Você teria algum nome pro São Paulo, para a nova temporada? No mercado é difícil achar. Tá difícil achar. Rafa, tem algum nome? Mas, olhando, já falaram do Ceni, mas o Ceni eu acho que não sai do Flamengo. Falaram do próprio Galhardo, mas assim, eu acho muito difícil o Galhardo pegar uma bucha dessa. Acho que ainda está muito no início para a gente ter nomes... Mas no Rio de Janeiro a notícia sai que o Rogério não faz parte do Campeonato Carioca com o Flamengo e etc. Mas reagiu agora, né? Vai saber. E o Renato já está com a camisa rubro-negra embaixo da camisa do Grêmio. Então. É o que dizem. Pode ser um movimento. Agora a gente vai falar do Palmeiras, o campeão das Américas. A gente vai ver como é que foi aí a representação do Palmeiras e entender como que vai funcionar a disputa do Mundial de Clubes, que começa domingo, hein? Põe na tela. Foi a segunda-feira mais feliz do século na academia de futebol. O Palmeiras se reapresentou após conquistar pela segunda vez a Libertadores. A vitória sobre o Santos foi épica. Dona Silvia, premiada pela FIFA por narrar os jogos do Palmeiras para o filho, não se conteve no Maracanã. Quando vai para acréscimos, a gente ainda fica mais tenso, né? E ali narrando a jogada, quando chegou a bola para o Rony, ele deu aquela parada e fez uma bola alta. Falei da bola alta, mas na hora já gritamos o gol com toda a torcida. Então nem houve aquela narração assim, gol do Breno. Especialmente para o Nicolas, aqui vai a narração histórica de Theo José pelo SBT. O Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado! Gol! Foi a terceira final de Libertadores entre brasileiros, a mais dramática. O gol do título foi aos 53 minutos do segundo tempo. O técnico do Santos, Cuca, estava nas cadeiras do estádio após ser expulso. O Santos, que tinha Marinho eleito o melhor jogador da Libertadores, se desconcentrou e o Palmeiras aproveitou. Um prêmio para o técnico Abel Ferreira, que ousou, apostou num atacante que ninguém esperava, Breno Lopes. Nem em sonho eu poderia delirar que o Breno Lopes, que todo mundo cornetou, até eu na transmissão, eu falei, acho que não era o caso dele entrar e fazer o que fez. O herói improvável da conquista foi o último reforço do Palmeiras na temporada. Amanhã, Breno Lopes embarca com o time para o Mundial. Mas como não está inscrito, vai ficar apenas na torcida lá no Catar. Contratado há menos de 3 meses e com apenas 2 gols marcados, Breno já faz parte da história do Palmeiras. Eu acreditei ali, né? O Rony foi feliz também no cruzamento. Graças a Deus pude antecipar o Pará ali e fazer o gol, né? Então só agradecer mesmo. O professor Abel, como eu falei, o Palmeiras pela oportunidade. E hoje a gente entra para a história, né, de um clube gigante como o Palmeiras. Então só agradecer a todos. No Mundial, Breno vai ver o Palmeiras estrear no domingo, contra o vencedor entre Tigres do México e Ulsan da Coreia do Sul, que jogam na quinta-feira. O time mexicano, campeão das Américas Central e do Norte, é o favorito, com destaque para o atacante francês André Gignac. Se passar pelas semifinais, tudo leva a crer que o Palmeiras encara o poderoso Bayern de Munique, campeão europeu, e um elenco cheio de estrelas, incluindo o artilheiro Lewandowski, o melhor jogador do mundo da FIFA.
Antes, os alemães enfrentam os egípcios do Al-Ahly, campeão africano, ou o Al do Rail, o time da casa, que tem na equipe Dudu, ex-ídolo do Palmeiras. A decisão será no dia 11 de fevereiro. Quem vai ser o Breno do Mundial? Como eu nem imaginava que seria o Breno, né? Pode ser qualquer um. Pode ser o que foi o Gabiru lá em 2006 contra o Barça, que era tão favorito. Claro que para isso o Palmeiras primeiro precisa passar pela semifinal, como deverá passar o Bayern. Calma, gente, calma. A gente continua falando do Palmeiras, mas agora a gente vai te mostrar como deve ser a equipe que joga hoje contra o Botafogo às 4 da tarde, antes de fazer a viagem para o Catar. Vambora? Vamos lá. Empolgação é a palavra certa para definir o momento atual do Palmeiras. O time de Abel Ferreira ainda está assimilando a conquista da Libertadores e vai fazer o último jogo do Brasileirão antes da estreia no Mundial de Clubes, que vai ser no domingo. O Verdão vai receber o Lanterna Botafogo no Allianz Parque às 4 da tarde. Como a equipe está garantida na Libertadores do ano que vem, o Brasileirão vai ser disputado com time reserva ou misto. E para este confronto, a tendência é que o time seja totalmente com suplentes. A provável escalação deve ser Jailson, Mike, Kusevich, Empereur e Renan, Emerson Santos, Felipe Melo e Lucas Lima, Lucas Esteves, Breno Lopes e Gabriel Silva. O Palmeiras viaja para o Catar logo após a partida e inicia a preparação para a estreia no fim de semana. É isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras, Mário, ele vem de um momento espetacular, né? Um momento que a euforia ela tá nas alturas e com total razão. O Palmeiras venceu a Libertadores com muito mérito, foi muito bem. O Abel mexeu no time quando teve que mexer. Para mim, aquele jogo contra o River, o primeiro jogo que o Palmeiras amassou o River Plate no primeiro jogo, colocou o Palmeiras ali entre os favoritos, e a gente falou isso aqui da conquista da Libertadores, e aí sim eu acho que deu a lógica no jogo contra o Santos. Embora seja um clássico, é um jogo só, tudo mais, o elenco do Palmeiras é um elenco muito melhor tecnicamente, principalmente agora com as perdas do Santos, né? Que tá sem o Veríssimo agora e sem o Pituca também, que foi embora. Olhando para o Mundial, eu acho que são dois jogos difíceis. Eu acho que não dá para falar que vai ser, mas muito provavelmente deve ser o Tigres, que é um excelente time. Tem o Gignac, que é um bom atacante também, fez história no Olympique de Marselha, seleção francesa. Campeão do mundo. É muito bom atacante. O Tigres tem o Rafael Carioca, que é aquele volante que jogava no Atlético Mineiro, que é ótimo jogador também, tem muita qualidade. Tem outros jogadores, a gente estava vendo a lista hoje de manhã, né, Mário? O time é um time muito bom, não é à toa que venceu a Liga dos Campeões da América Central e América do Norte. Então, muito cuidado, muita concentração pro Palmeiras, que eu acho que são duas finais. Tem a final na semifinal. Se for contra o Santos, talvez teoricamente seja um jogo um pouco mais fácil, mas é uma final. E aí sim, provavelmente, né, que a gente fala contra o Bayern, que aí sim é uma pedreira. O time do Bayern é muito melhor, isso não tem o que falar, é muito melhor que o time do Palmeiras. Mas é jogo único, é jogo de um jogo só, 90 minutos. Aquele Inter que venceu o Barcelona, que era também muito melhor que o Inter, porque não pode acontecer de novo. Eu não descarto nada, mas olhando no papel, tecnicamente analisando, o time do Bayern é muito melhor que o do Palmeiras, muito melhor. Vamos aguardar, vamos esperar domingo aí a semifinal pro Tigres e Palmeiras, ou o San, né? E Palmeiras. E pro jogo do Botafogo agora de hoje, provavelmente é time reserva, a gente já mostrou aqui, né? Só mais pra cumprir tabela, e possivelmente o Palmeiras vence ainda, porque o Botafogo tá no momento também, meu Deus, cheio de desfalque também pra hoje, tá complicadíssimo. Hoje é dia de dar o último abraço na viúva e fechar o caixão. É brincadeira. Ricardo, lá de Presidente Prudente, teria que ter sido dispensado após o jogo contra o Bragantino. Depois daqueles palavrões ditos pro Tietê, ali ele rachou o time. Concordo com você, Ricardo, sobre a saída do Diniz no São Paulo. O Ricardo tá comentando aqui. Vamos lá, segue o bonde. Felipe Melato, de Bálsamo. Vamos ver se o Palmeiras é o melhor da América e ganhar do Bayern. Se é que vai passar para a final. Calma, Felipe, comece a bater o seu bumbo, caso você está gorando, a partir de amanhã. Certo? O Léo Palmieri. Alô, Léo Palmieri, aquele abraço de Araçatuba. Boa tarde, Maricá. E o Thiago Nunes é um nome bom pro São Paulo?
É o nome do mercado aí, né? Estavam falando, o Cruzeiro já fechou a contratação, que era o técnico do Guarani, mas chegaram a ventilar até ele no Cruzeiro. Mas tá livre no mercado. Pode ser um nome, sim, por que não? Mas dizem que ele pode voltar para o Atlético Paranaense. Também tá a informação para a próxima temporada, né? Vamos ver. Reginaldo Zacarias, boa tarde. São Paulo tem que colocar o Daniel Alves na lateral e o Hernanes no meio. Eu acho o Daniel Alves lateral também, tem sentido. A partir do momento que der a 10 do Daniel Alves no São Paulo, eu acho que já criaram ali uma situação que não precisa existir. O problema é que a gente não sabe os bastidores, então possivelmente ele chegou pedindo, né? Então... Mas, por exemplo, o Fidiol, goleiro argentino que jogou no Flamengo, ele jogava com a camisa 7. E ele era goleiro. Sim. Ele pode ser o 10 e ser lateral direito. Mas quando a gente fala de 10 é que é o quê? Jogar de meia armando o time, entendeu? Esse 10 já passou faz tempo. Sim, exatamente. Mas ele falou, o lateral ele tem muito disso, né? O lateral, quando ele tem um nome, ele fica um pouco mais velho. O Léo no Santos é um exemplo muito claro. Ele quer ser meia, ele quer jogar sem marcar tanto, ele quer correr menos. Eu acho que o Daniel Alves fez isso no São Paulo. Ele chegou, ele deve ter falado, vamos jogar, vamos fechar o contrato, tanto que foi uma contratação bombástica, mas ele não queria jogar de lateral. Eu acho que não. O João Norberto de Lucélia, o SBT está de parabéns pela transmissão do jogo de Palmeiras e Santos. Sou santista, mas o Palmeiras está de parabéns pelo título. João Norberto, que todos tenham essa desportividade que você tem aí, mandando a sua mensagem pra gente. Já a gente volta falando mais sobre Libertadores e sobre a final da Série D do Campeonato Brasileiro. Fica aí. A gente está de volta falando de Libertadores, mas agora para a gente falar da seleção da Libertadores, a seleção, os jogadores, os 11 escolhidos que a Conmebol divulgou a lista aí, que tem jogadores do Palmeiras dominando aí, são 6 jogadores nessa lista. Vamos ver como é que ficou a lista os 11 da Libertadores, né? O Everton no gol, o Montiel do River Plate na lateral direita, Lucas Veríssimo do Santos, Gustavo Gomes fecham aí o miolo e o Vinha é o lateral esquerdo. No meio, Gabriel Menino, Soteldo, Marinho e Rony. Na frente, Luiz Adriano e Tevez. Senti falta do Borré aí, hein? O Borré foi bem, verdade, bem lembrado. Talvez no lugar do Tevez, né? Sim. O Tevez foi meio que homenagear, né? Na fase de grupos ele foi bem. No mata-mata, mais ou menos. Mas eu concordo com você, acho que o Borré merecia estar nessa seleção aí, Mário. O resto é realmente muito merecido, né? O Gustavo Gomes e o Veríssimo fizeram uma Libertadores brilhante, o Everton nem se fala. O time do Palmeiras como um todo fez uma das melhores campanhas, só com uma derrota. Então não tem muito o que mexer, não. O Marinho, o melhor jogador do campeonato também. Acho que tá justo aí os nomes dessa seleção da Libertadores. Foram os times que chegaram, né? Exatamente. Os 2 argentinos e os 2 brasileiros. Mas o Tevez, né? Você quer homenagear o cara, assa um frango na sua casa, compra aquele frango que já tem uma farinha, uma farofa dentro dele, e compra uma placa gostoso, e homenageia o cara lá. É gostoso. Aqui vamos colocar o cara que tá jogando. O Borré voou. Borré. Né? E o aquele Tevez segundo jogo, homenagear, faça um frango assado e homenageia o cara na casa dele. O segundo jogo contra o Palmeiras, o Borré quase que perigou, hein? Exatamente. Que teve gol impedido, aquele pênalti que estava impedido antes, mas o lance eu achei pênalti. Nenhum lance valeu, mas o perigo que o Borré criou para a zaga palmeirense foi notável. Por isso que eu falo, o Tevez, não sei até onde foi, né? A gente vai falar agora de Corinthians, falamos de Tevez, vamos falar de Corinthians, ó. Né? Que saudade, hein, torcedor corintiano? O Timão ainda sonha com a vaga na Libertadores para a próxima temporada, mesmo com as frequentes oscilações que está enfrentando. O próximo jogo é contra um adversário direto na busca pelo objetivo. É o Ceará, perigosíssimo Ceará amanhã, na Neoquímica Arena. Para tentar melhorar o aproveitamento da equipe, o Wagner Mancini organizou um treino de finalização. Ramiro e Luan, que tinham testado positivo para a Covid-19, retornaram
e também participaram do treino. Corinthians aí tentando recuperar o tempo perdido, né, cara? E tem um confronto direto, perdão, tem um confronto direto agora, né, Mário, com o Ceará. Que tem 45 pontos também. Isso, e provavelmente o Campeonato Brasileiro seja G8, né? Então, assim, o Corinthians ainda periga de não ficar, mas está brigando diretamente ali pela 7ª, pela 8ª vaga, para pegar uma pré-Libertadores, que é perigosíssima, diga-se de passagem. Eu acho que há um trauma, né, de São Paulinos, de corintianos, de pré-Libertadores que deixa todo mundo meio receoso. Mas é uma competição que é importante, que o Corinthians, se conseguir entrar na fase de grupo depois, pode render. Não vejo o Corinthians brigando por título ano que vem, esse ano, na verdade, na Libertadores, mas pode render ali um dinheiro a mais para a gestão, né? Vai passando de fase, vai tendo premiações, tem patrocinador, tem televisão, enfim. Acho que a busca do Corinthians agora, o objetivo tem que ser esse mesmo, é o G8. Com a vitória do Palmeiras, por que G7? Porque o Palmeiras já tem a vaga dele garantida como campeão da Libertadores para o ano que vem. Então, nesse momento, quem está na fase de grupos da Libertadores? O 2º, o 3º, o 4º e o 5º colocado estão na fase de grupos da Libertadores. O 6º e o 7º já estão na pré-Libertadores. A gente tem a final Grêmio e Palmeiras daqui 2, 3 semanas. Se o Grêmio vira a ser campeão, a gente abre, porque o Grêmio está ali no G7, abre uma vaga, isso. Abre mais uma vaga. Então a gente tem Grêmio e Palmeiras liberados, e aí a gente tem o 2º, o 3º, o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Aí o 7º e o 8º seriam da pré-Libertadores. Exatamente, isso. Então, para você entender um pouquinho mais. Hoje é 7 ou é G8, né? Vamos ver Exatamente. o que vai acontecer, mas o fato é que tem 3 times brigando diretamente por essa última vaga, entre aspas, que pode vir a ser 2, mas eu acho que você tem que contar ali com uma vaga só, né? Exatamente. Pessoal, mais uma vez nós vamos falar sobre o preconceito no esporte. O ex-conselheiro do Santos, o Sérgio Ramos, foi extremamente deselegante e fez um discurso machista durante uma live onde ele disse que o futebol feminino é um lixo. Não precisa falar nada, né? Que coisa, hein? Que coisa. E aí o Santos acabou se pronunciando sobre o... tem o vídeo? Mostrar. Ué, fala aí. A declaração de Sérgio Ramos aconteceu durante uma live no blog Sou Santista no YouTube. Ele foi convidado para comentar a derrota do Santos na final da Copa da Libertadores. Mas o assunto foi desviado e começaram as ofensas contra o futebol feminino. Não é lugar de mocinha, né? Mocinha no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira de fora de lá. Futebol feminino é um lixo. Ian Rocha, Wagner Dias e Fabiano Reis, que é conselheiro do Peixe, também participaram da live e deram risada da situação. Vou te xingar aí, vou te xingar. Isso é politicamente incorreto. Sérgio Ramos ainda sugeriu formar um time de jogadoras com as mulheres de um clube de prostituição de luxo em São Paulo. Eu iria no Bahamas, pegaria um time no Bahamas, botaria uniformes bem coladinhos, diria para elas o seguinte: não precisa encostar na bola. Vocês podem apanhar de 50-0 todo jogo. E eu garanto que os torcedores de todos os clubes iam torcer para o meu time do Bahamas. Um grupo de conselheiros do Santos pediu a punição de Sérgio Ramos. Segundo o requerimento, o discurso veiculado no YouTube discrimina o futebol feminino, sexualiza e objetifica as atletas, além de estimular a violência e o machismo. Nas redes sociais, várias pessoas reprovaram a fala do comentarista. Entre as punições cabíveis nesse caso está a eliminação de Ramos do quadro associativo do clube. A assessoria de imprensa do Santos disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O blog Sou Santista retirou o vídeo do ar e publicou uma nota dizendo que a fala do convidado não representa a opinião deles. Brincadeira. Quer falar alguma coisa? Eu não vou falar nada. Falar o quê? Ler a nota do Santos aí que o Santos respondeu. Então tá, tem a nota do Santos, que o Santos acabou se pronunciando sobre o caso, falou que não ia falar nada, acabou falando, emitiu uma nota de repúdio oficial e disse que o caso já está sendo apurado pelo departamento jurídico e o comitê de gestão julgará o processo assim que receber o material. Também reforçou o apoio ao futebol feminino e repudiou qualquer tipo de preconceito. Isso. Cara, eu peço até desculpas para as mulheres que estão assistindo a gente por a gente ter mostrado e ter
deixado que esse cidadão tenha feito essa falácia toda aí. Mas enfim. Tem nem o que falar, é um desrespeito com as mulheres, primeiramente, e também com as jogadoras do próprio Santos, né? O Santos que no feminino... Você tem uma filha mulher, campeão. Como que você sentiu aqui? Vergonhoso, desrespeitado, como pai também. Não assim, é bizarro, não tem nem o que falar. Então, pessoas como essa não tem que estar mais no meio do futebol, são ultrapassadas, né? Que ele faça outra coisa, apareça de outra forma. E outra, o blog também não devia dar voz para essas pessoas, né? Devia pensar mais nos convidados que vai trazer para não ter que expor gente que humilha os outros, né? Acho que se eu humilhar uma pessoa que está trabalhando, que eu ia falar, imagina as jogadoras do Santos vendo isso, que estão lá trabalhando, com carteira assinada, ninguém tá lá brincando, todo mundo pensando na temporada, todo mundo jogando para tentar vencer. E o tonto que falou que o cara ia ser xingado, você, o tonto que falou isso, você vai ser xingado, você tinha que ter dado uma no meio desse cara, entendeu? Você tinha que ter ninguém falou nada, né? Ficaram de risadinha. Ficou risadinha. Vamos catar. É de brincadeira. Chega desse assunto também, chega, vamos dar audiência para babaca não. Vamos agora falar de coisa boa, da Série D, a final, o Mirassol que venceu o Floresta na primeira final da Série D e joga a vida no sábado para conquistar o título. O Eduardo Batista falou com a gente, com a imprensa e respondeu sobre as questões psicológicas que envolvem o jogo e sobre o bom resultado que a gente teve lá no Nordeste. Põe na tela. Todo o trabalho psicológico ele já foi feito desde o início, né? Acho que a equipe ela teve um amadurecimento muito grande. E claro, existe uma ansiedade nessa última semana, mas com o trabalho, né, o dia a dia, nós não vamos mudar nada na nossa rotina. Né? Tudo que nós fizemos desde o início até hoje aqui, ele vai ser mantido. Né? Vai ter foco no jogo, preparativo, treinamento, sempre as mesmas conversas, para que a gente possa fazer o melhor jogo possível no sábado. O Mirassol fez uma partida muito equilibrada, né, uma partida madura. Né, o Floresta foi a primeira derrota deles na competição em casa, né, uma equipe que tinha um mando de casa muito forte. Né, nós conseguimos um resultado importantíssimo. Né, 1-0 é um grande resultado, não define nada, né, haja vista que o próprio Floresta veio aqui em Novo Horizonte e fez 2-0. Então a gente deu um passo importante, mas ainda nada resolvido. É isso. É o jogo pelo empate. Uma mão só já tá no título, assim. Joga pelo empate, né? A mãozinha tá aqui, falta só essa já tá aqui, aí, exatamente. Joga pelo empate, eu acho que quando você vai pro segundo jogo jogando pelo empate e ainda jogando em casa, você tá ali com uma vantagem muito boa. Mas é o que o Eduardo falou, não pode relaxar. O Floresta fez 2-0 no Novo Horizontino e jogando bem demais, Mário. É um time muito consistente, é um time bom na bola alta, tem jogadores experientes, em casa não tinha perdido nenhuma até então, teve o problema lá do incêndio no Castelão, teve que jogar no CT do Ceará, e aí o Mirassol foi bem, conseguiu vencer, mas não tem nada definido, tem que focar porque agora é o último... a cartada final, né, que a gente fala, né, a última dança, né, tem que vencer lá para conseguir a cereja do bolo que a gente estava falando, que é ser campeão. O acesso já veio, graças a Deus, agora que vem esse título aí, que tomara que chegue para o Mirassol. O Mirassol merece um título assim. Vambora? Bora. Vambora então, vamos aqui na 1, porque a gente já vai levantar, porque o nosso conteúdo já está disponível lá no nosso tela2.com.br e a gente volta amanhã aqui no nosso campo, o campo da informação do SBT Sport, para você que está aí do outro lado, tá bom? Fiquem bem, a gente se fala. Tchau! Até amanhã.